Olá, companheiras, companheiros, amigos, irmãos, aqueles que participam conosco deste estudo das obras de Joana de Ângeles na sua vertente psicológica. Jesus, meio amigo de nossas vidas, companheiro de todas as nossas horas, permaneça hoje, agora e sempre a nos abençoar. Nós acreditamos que vamos encerrar esta parte de o livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, que trata a respeito dos fatores de desintegração da personalidade. Quando nós lemos este capítulo, desintegração da personalidade, eu falei, misericórdia. Joana traz a desintegração, fatores de desintegração da personalidade. E olha, refletindo na profundidade desse estudo, como nós somos pequeninos diante da grandiosidade do Criador. E principalmente como nós estamos aquém da atualidade da doutrina espírita. Como esta doutrina é maravilhosa e atual. Este item que nós vamos comentar é o terceiro item desta parte, dessa subdivisão, né? Fatores de desintegração da personalidade. Falamos da autocompaixão, da autopiedade, falamos da neurose, a passada, né? E vamos falar agora sobre comportamentos exóticos. Comportamentos exóticos. O que é uma pessoa exótica? O que nós entendemos por uma pessoa exótica? A pessoa exótica é aquela pessoa excêntrica. Aquela pessoa que está fora do contexto social, real. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas quantas vezes eu agi de maneira exótica na minha adolescência? Por quê? Porque ainda a minha personalidade se encontrava em estágio de formação. Eu não a tinha constituído. Estava ainda em processo de formação. E olha que demorou, né, para a ficha cair. E os comportamentos exóticos, eu poderia citar inumeráveis, a ponto de, na época que eu fazia o meu colegial, tinha aquele... Eu sou de uma era maravilhosa, viu? Mas não é tão... Eu sou de 1900, né? Do século XIX, nós estamos no século XXI. Século XXII, melhor dizendo, né? Então, veja bem, atitudes que eram desconexas com a realidade, né? E certa feita, eu fui na escola, mandei minha mãe fazer nós tínhamos uniforme. Eu lembro nitidamente, era uma calça caque, né? E uma camisa branca. Calça caque e camisa branca. E tinha aqueles que
exigiam, nessa grupo escolar que eu estudei, em São José do Rio Preto, não exigia. Grupo escolar da Vila Ercília, GEV. Então, naquela época, em 1960, eu era completamente fissurado, eu, meu irmão e meus primos, nós tínhamos um conjunto musical, né? Nos Beatles, Rolling Stones e outras coisas semelhantes, né? Mas os Beatles eram mais. Desculpa, os Beatles eram mais. Então, mandei minha mãe fazer, minha mãe que fazia uniforme, né? Ela era uma exímia costureira, né? Então, fez o uniforme. Eu falei, mamãe, eu quero a gola da minha camisa de escola deste jeito aqui. Mostrei a foto do George Harrison em um disco que chama-se Rubble Shaw, né? Rubble Shaw, né? E minha mãe fez idêntico. Só que quando eu cheguei na escola, mandou embora. Por quê? Porque a gola era do tamanho de um elefante, da orelha de um elefante, cada gola. Não se coadunava com o contexto, não estava dentro do contexto, estava fora do contexto, mas eu queria estar fora do contexto. Comportamento exótico, entende? E isto existe até hoje. Não pensem vocês que isso foi de uma época, não, existe até hoje. Porque a pessoa exótica, ela quer o seu mundo, ela vive no seu mundo. Os demais outros estão fora. Não é ele que está fora, é os demais outros que estão fora. Não era eu que estava fora, era a escola toda com centenas de alunos que estavam fora. Mas isso é fato, que ocorre ainda de uma forma muito nítida, né? Joana, ela inicia assim dizendo: a dependência psicológica do morbo, da queixa, porque vem de um pulo, né? Da doença da queixa, porque morbo da queixa, ela classifica a queixa como uma doença, como morbo da queixa, traduzindo insegurança e instabilidade emocional, leva a estados perturbadores que se podem evitar, mediante o cuidado na elaboração das ideias e do otimismo na observação das ocorrências. Veja bem, por que eu não poderia ir igual a todos? Não. Eu queria ser diferente. Eu queria estar diferente. E tanto eu estive que eu fui mandado embora. De tão diferente. Exótico. A pessoa exótica nem sempre aceita. Não pensemos nós que é comum. Não. É uma doença. Eu era inseguro. Na minha insegurança, eu me projetei uma gola grande, não é? Aonde eu me apegava a ela e chamava a atenção de todos. E chamei. O fato é que eu chamei. Tá entendendo? Então a Joana, ela trabalha na profundidade a dependência psicológica do morbo da queixa, da doença do queixume, né? Traduz insegurança, traduz instabilidade emocional, entende? E com isso, o que acontece? A pessoa
chama atenção para si. Ou através da queixa, ou é por comportamentos exóticos, como ela trata nesse início. Comportamentos exóticos. Pessoas que querem o quê? Chamar atenção para si, por causa da instabilidade emocional, da sua insegurança, da sua imaturidade, e inquestionável no meu caso, né? Inquestionável, imaturidade plena, né? Maturidade total. Eu queria atenção e chamei atenção, né? Mas essa atenção tal chamada era uma coisa que não era saudável. Não era saudável. Por quê? Porque eu tive que voltar para casa. Minha mãe teve que arrancar a gola. Ela era uma mulher extremamente precavida. Não deu para fazer isso no dia. No dia eu perdi a aula. Mas ela era extremamente precavida. Ela fez 2 golas, né? Uma exótica, que me empurraram para fora da escola, e a outra, no caso, se não desse certo, então no outro dia eu fui fui com a carinha murcha e com a golinha do jeito que era recomendado. Entende? Comportamento exótico. A pessoa traz traços de problemas íntimos, como ela diz, tranquilamente, insegurança, instabilidade emocional. Vamos voltar, vamos dar um segundinho e retomamos. Muito obrigado, amigos, amigas, companheiros.